Olá pessoal, sejam bem-vindos à aula de hoje. Aqui quem fala é o professor Carlos Duarte e na aula de hoje vamos falar do porquê utilizar o Flutter. Conforme vimos na aula passada, a primeira vantagem de utilizar o Flutter é o fato de possuirmos um único código-fonte para manter, depurar e atualizar. Logo, com o Flutter, um único código governa todos os dispositivos. E essa é uma grande vantagem em comparação com a criação nativa de aplicativos. Se fôssemos desenvolver nativamente para iOS, teríamos que aprender a linguagem de programação Swift, em Android, Java e para o desenvolvimento web, JavaScript. E em todas essas situações você teria que manter cada código atualizado, algo que com o tempo se torna bastante confuso e complicado. Por outro lado, no Flutter, você só precisa saber uma linguagem de programação, que é o Dart. O Dart é uma linguagem de programação poderosa e muito fácil de trabalhar. Depois de aprender e entender como funciona a linguagem Dart, você pode usá-la para criar o seu aplicativo em iOS, Android e até mesmo web. E o melhor de tudo é que você precisa saber apenas uma linguagem de programação. Se você já programava antes do nosso curso, vai perceber que o Dart é muito semelhante a outras linguagens de programação orientada ao objeto. O Dart surgiu em 2011 e foi desenvolvido na Google para construir ferramentas como o Google AdWords e o Google Fiber. Desde então, seu uso tem aumentado consideravelmente na comunidade desenvolvedora. Atualmente, já podemos usar o Flutter e Dart na construção de aplicativos para iOS, Android e encontra-se em uma versão beta o uso para a criação de aplicativos web e desktop. Devemos ter em mente que a vantagem não é apenas manter um código único atualizado em diversas plataformas. O Flutter vai bem além disso. Ele apresenta um sistema de layout muito simples e flexível, capaz de construir interfaces para qualquer projeto que você deseja desenvolver. E esse é um dos maiores desafios que os desenvolvedores de aplicativos modernos enfrentam. Quando o iPhone 3G foi lançado em 2008, ele tinha apenas uma tela de 3,5 polegadas e, como vocês podem ver, um ótimo preço. Na verdade, é uma loucura imaginar que um iPhone já custou $99. Hoje, além dos iPhones, existe toda uma família de dispositivos. Existem iPhones Pro, iPads Pro, Apple Watch e todos os seus primos, tias, avós, netos e por aí vai. E nessa família temos um enorme ecossistema de telas com diferentes tamanhos e proporções. E para se tornar um desenvolvedor de sucesso, você precisa enfrentar tudo isso e tentar fazer com que o seu aplicativo tenha uma aparência boa e bonita em cada uma dessas telas. E a história fica ainda pior quando você começa a pensar em desenvolver para Android. Por ser de código aberto, literalmente qualquer pessoa que queira construir um smartphone pode usar o Android como um sistema operacional. Se você estiver desenvolvendo um aplicativo Android, ele pode ser executado em qualquer tipo de dispositivo dos milhões existentes atualmente. Novamente, com telas de tamanhos e proporções completamente diferentes. E isso não é novidade para o Android. Nessa imagem, podemos observar que mesmo em agosto de 2014, já existia uma quantidade colossal de dispositivos diferentes que estavam executando o Android. Com o tempo, a necessidade de desenvolver para essa gigantesca quantidade de dispositivos fez com que os programadores utilizassem ferramentas de restrições geométricas, tanto no iOS quanto no Android. Isso facilitava a adequação da interface do aplicativo a cada dispositivo. Porém, com o passar do tempo, percebeu-se que o uso de restrições fica extremamente complexo à medida que o número de elementos aumenta na tela. Com isso, as restrições podem ser uma alternativa perfeita, caso você tenha apenas 4 ou 5 objetos na tela. Mas não estamos mais na era do smartphone com uma tela de 3,5 polegadas, não é verdade? Nessa época, fazia sentido usar restrições, uma vez que o espaço era reduzido e cabiam poucos elementos na tela. Na verdade, quando se tem um espaço reduzido de tela, faz todo sentido usar restrições. Mas com o passar dos anos, as nossas telas estão ficando cada vez maiores.
Com telas maiores, podemos apresentar mais conteúdo de uma só vez. Entretanto, se continuarmos utilizando o conceito de restrições para posicionar os elementos nessas telas maiores, inevitavelmente teremos mais elementos. E mais elementos significa aumentar a complexidade do meu projeto. E quanto maior a complexidade, mais difícil será entender o seu código. Consequentemente, será mais difícil fazer um bom trabalho de criação de interfaces bonitas com uma boa experiência do usuário. Então, de onde o Flutter tirou inspiração para revolucionar o mercado de desenvolvimento de aplicativos? Bom, muito do Flutter é baseado em ferramentas da web, porque esse é um local onde os desenvolvedores tiveram que realmente se adaptar com vários tamanhos de tela. Hoje as pessoas acessam sites no celular, em iPads, em tablets, em grandes monitores e precisam ter a mesma experiência de uso em todos esses dispositivos. Com isso, muitas das ferramentas que evoluíram no ecossistema da web têm sido eficientes para lidar com layouts em diferentes tamanhos de tela. E através do uso de ferramentas como grades, linhas, colunas ou até mesmo Bootstrap, temos maneiras muito simples e elegantes de definir a interface do usuário em um site. Então, por que não utilizar esses conceitos no desenvolvimento de um aplicativo para celular? E foi através da utilização desses conceitos de web design que o Flutter solidificou sua base de desenvolvimento de aplicativos. Por exemplo, se desejamos empilhar elementos na tela, basta utilizar o widget do Flutter chamado Stack. Se quisermos organizar os elementos na horizontal ou vertical, utilizamos os widgets Row ou Column. Caso queira centralizar ou alinhar um botão ou imagem, basta utilizar os widgets Center ou Align. E acredite, esses são poucos exemplos das centenas de widgets existentes no Flutter. Com essa variedade de widgets, a organização da tela se torna bem mais fácil e intuitiva. E como se não bastassem todos esses benefícios, o Flutter desenvolveu um negócio chamado Hot Reload. Se você já desenvolveu aplicativos nativos, sabe o quanto é dolorido ter que esperar 30 ou 40 segundos entre salvar o seu código, executar o aplicativo, compilá-lo e realmente, finalmente, vê-lo na tela. Mas quando trabalhamos no Flutter, assim que você atualiza o seu código e clica em salvar, a interface é atualizada em fração de segundos. E isso ajuda bastante durante o desenvolvimento de projetos maiores. É quase como se você tivesse um botão de atualização de um site. Assim que você muda algo, você clica em salvar e vê as alterações em seu aplicativo. E esse recarregamento super rápido deixa o desenvolvedor bem mais confortável para garantir o design final que ele deseja no aplicativo. Vamos ver o Hot Reload em ação aqui. Cada vez que eu clico em salvar, você verá uma mensagem no console dizendo que o Hot Reload está sendo executado e em questão de segundos atualiza a minha interface do aplicativo. Digamos que eu mude a cor e salve novamente. Vocês podem ver que isso é alterado na interface em tempo real. É tão rápido que torna a experiência do desenvolvedor divertida e prazerosa, fazendo com que consigamos desenvolver interfaces bonitas e ver elas sendo criadas instantaneamente. Para finalizar a aula de hoje, gostaria de falar sobre outro benefício de trabalhar com Flutter. Por ser uma plataforma de código aberto, nós temos acesso total ao código-fonte original. Isso significa que se você quiser saber como um widget de botão foi construído, basta você acessar a documentação dele para descobrir como a equipe do Flutter o implementou. Dessa forma, você tem acesso total às propriedades da aparência do botão, como ele se comporta ao ser tocado pelo usuário, dentre outras diversas propriedades. Naturalmente, você pode acessar o código-fonte de qualquer widget para entender como ele foi concebido pela equipe do Flutter. Isso significa que você pode entender facilmente como esses widgets funcionam e utilizar as implementações semelhantes em seu código. Se você já trabalhou no desenvolvimento para iOS, sabe que muitos detalhes das implementações fazem parte de uma caixa preta da Apple, porque no iOS muitos componentes são proprietários. O modo como a Apple implementa um botão ou uma barra do aplicativo, por exemplo, é totalmente secreto. E nenhum desenvolvedor externo tem acesso a essas informações.
Mas no Flutter isso é completamente permitido. E o que isso significa é que você verá como algo específico foi implementado. E se você quiser construir sua própria versão de algum widget, você pode simplesmente copiar o que eles fizeram para o seu projeto e modificar as partes que você quiser. Então, digamos que eu não quero usar o botão de ação flutuante padrão do Flutter. Eu quero criar a minha própria versão. Se eu acessar o código-fonte dele, podemos ver que ele é construído com uma elevação de tela e uma altura e largura desse tamanho. Descobrimos também que ele é baseado em um widget chamado Raw Material Button, que em tradução direta seria um botão de matéria-prima. Vou voltar agora no meu botão de ação flutuante e substituir pelo meu botão de matéria-prima. Dessa forma, eu posso personalizar ele da maneira que eu bem quiser. Digamos que eu quero a cor verde ao invés da cor azul. Quando eu clico em salvar, vocês vão perceber que o Rot Reload altera a cor do meu botão imediatamente. Bom, vamos agora mudar a forma do meu botão. Eu vou alterar o meu botão para um retângulo com quinas arredondadas. Vou mudar o raio das bordas para 50 pixels e salvar. Agora percebemos que o botão está bem mais redondo em forma de uma pílula. E assim podemos personalizar ele da forma que bem entendermos. Ao meu ver, ele está muito pequeno. Vamos alterar a altura dele para 50 pixels e a largura para uns 100 pixels. Após salvar, tenho o meu botão do jeito que eu quero. E eu consegui fazer essa personalização apenas olhando exatamente como a equipe do Flutter criou o botão de ação flutuante. Eu apenas mudei o código-fonte dele para criar a minha própria versão. E isso, pessoal, é apenas um pouco das diversas coisas interessantes que você pode fazer com o Flutter. Bom, pessoal, isso era tudo o que eu tinha para falar na aula de hoje. Na nossa próxima aula falaremos da anatomia de um aplicativo Flutter. Se você gostou dessa aula, deixe o seu like e ative as notificações para receber o aviso da nossa próxima aula. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.